Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vitor Maranhão e, junto com o meu grupo, nós vamos falar um pouco sobre o absolutismo e o mercantilismo, que são alguns aspectos dos Estados Nacionais europeus. Bom, os Estados Nacionais se formaram na Europa, no final da Baixa Idade Média, e algum tempo depois, no século XV, surgiu o absolutismo, que era a organização política predominante nesses estados desse período, e foi até o século XVIII. Falando de forma simplificada, nesse modelo, o poder era todo centralizado na mão do rei, ou seja, o rei mandava em quase tudo, inclusive em questões da igreja. E sobre a economia desses estados da época, o modelo mercantilista envolvia uma aliança entre a burguesia e os reis para que eles se ajudassem e criassem um tipo de equilíbrio entre a burguesia e a nobreza. Outra característica era cobrar impostos e taxas sobre várias coisas, além da balança comercial, que também ajudava a manter as riquezas do país crescendo. Tudo isso em função de beneficiar o país e acumular cada vez mais capital, principalmente em ouro e prata. E agora, o pessoal vai falar um pouco mais sobre alguns outros aspectos do absolutismo e do mercantilismo. Boa tarde, meu nome é Henrique Ferreira Camelo e assim como o meu parceiro Managon disse, eu irei falar um pouco mais sobre as teorias e os teóricos do tempo absolutista. Desde o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, o período absolutista, diversos teóricos e pensadores tentaram sustentar e justificar este poder. Muitos deles se preocupavam com os comportamentos, valores e medidas que deveriam ser tomados para que pudesse haver a manutenção do poder monárquico. Entre esses pensadores estava Nicolau Maquiavel, escritor da obra O Príncipe. Diferente de outros teóricos da época, sua teoria baseava-se no uso da razão. Nela, Nicolau dizia que o príncipe, ou governante, deveria assumir o poder e mantê-lo. Para isto, poderia utilizar-se da astúcia para poder fortalecê-lo. Caso não aceitasse este cargo, qualquer boa intenção teria perdido seu sentido. Outro importante teórico da época, que também não se utilizava da religião, era Thomas Hobbes, autor da obra O Leviatã. Ele acreditava que o rei seria um mal necessário para que pudesse haver a ordem e a paz dentre os homens. Isto porque, devido à busca em satisfazer as suas próprias necessidades, os homens acabariam por se autodestruir, a chamada guerra de todos contra todos. Por isto, o mesmo acabou fazendo um trato entre si, tirando o autogovernar para se tornar obedientes à figura do rei. O último a se citar, mas não menos importante, foi Jacques Bossuet, escritor da obra Política Extraída da Sagrada Escritura. Defendia a ideia de que o monarca seria uma figura sagrada, uma vez que teria recebido de Deus o direito de governar. Logo, aqueles que desobedecem ao rei estão desobedecendo a Deus, e por conta disto, deveriam ser punidos severamente. Olá a todos, meu nome é Arthur Samiguchi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as revoluções inglesas do século XVII. E bom, para ter uma ideia, a gente tem que saber que praticamente as potências europeias viviam em um regime de monarquias absolutistas. Assim, governos se fortaleciam desde os últimos tempos medievais. E assim que os governos se fortaleciam, nessa época havia uma crise que assolava toda a Europa. Assim, ela conseguiu criar um espaço que ela fez uma formação de estados novos modernos. E com um governo centralizado, foi muito importante para que esse processo ocorresse uma unificação territorial, assim de uma forma jurídica e monetária, nos países de Portugal, Inglaterra e França.
Bom, no entanto, com o passar dos anos, as críticas ao centralismo político por esses estados absolutistas começaram a ganhar muita força em boa parte do mundo velho. No caso da burguesia, mostrava-se então como um grupo social responsável pelos principais ataques contra esse tipo de governo. Assim, se mostrava como uma poderosa de práticas econômicas mais liberais e também lucrativas. Através das revoluções puritanas e gloriosas, a Inglaterra começou a passar por grandes transformações políticas, assim aplicando uma monarquia parlamentar, que é usada até hoje em dia. Explicando o que foi a Revolução Puritana, que foi um conflito ocorrido na Inglaterra na década de 1640 entre a monarquia e o parlamento, que no caso Carlos I, que era o rei do país, ele não aceitava a intervenção política dos parlamentares e de forma autoritária, governada e movida através de seus interesses. E também que a Revolução Gloriosa, que foi um evento político ocorrendo entre a década de 1688 e 1689, na Inglaterra. Nessa época, a Inglaterra era um reino protestante, que em 1685 ele tinha como monarca um rei católico, que o nome dele era James II, da dinastia Stuart, que adaptou políticas a favor da sua religião em detrimento do protestantismo. Olá, me chamo Pedro e agora vou explicar e demonstrar com exemplos a colonização europeia. Inicialmente, tem-se que ressaltar a colonização em meio à África. As potências europeias se dirigiram ao continente em busca de interesses econômicos e lá haviam abundantes matérias-primas e riquezas minerais valiosas. Diversos africanos foram capturados e escravizados para após isso serem vendidos futuramente pelo tráfico negreiro, onde que eram transportados em condições péssimas, como em navios superlotados, sendo expostos a doenças por conta da higiene precária. Além de tudo, ainda eram maltratados, forçados ao trabalho escravo e, em certas situações, ainda eram castigados pelos seus superiores. Após a chegada dos europeus nas Américas, que na época era conhecida entre os mesmos como Novo Mundo, se depararam com povoamentos indígenas e perceberam que na região a mineração era extremamente lucrativa para a Espanha. Alguns países da Europa viam a América em certo foco, em alguns objetivos e utilizavam técnicas distintas para alcançá-los. Irei listar alguns exemplos. Começando pelos portugueses, que chegaram em busca do extrativismo e utilizavam mão de obra escrava. Segundamente, tem-se os franceses, que haviam um foco de exportações de produtos tropicais. Seguido da colonização inglesa, que seguia uma base manufatureira agrícola, utilizava no norte, no inferior dos Estados Unidos, mão de obra livre. Já em seu sul, era escrava e usava um padrão de produção das plantations, grandes latifúndios e monocultura de algodão.